Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal com o seu programa TV Bancários. Estamos ao vivo, são 18 horas 7 minutos, horário de Brasília, abordando hoje um tema muito, mas muito polêmico mesmo. Tema infelizmente polêmico, que é a Lei da Mordaça. Quem está aqui conosco, deputado Chico Vigilante, deputado distrital pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Está também a diretora do Sindicato dos Professores DF, professora Letícia Montandon, e também a professora Pilar Acosta. E você pode também participar desse debate enviando o seu e-mail, a sua pergunta para o e-mail toptvbr@gmail.com. Eu vou começar dando boa noite para os nossos convidados, começando com o nosso deputado distrital Chico Vigilante, que representam nós estarmos debatendo esse tema aqui no nosso programa. Olha, essa é uma demonstração clara de uma escalada que tem tido nesse país, no sentido de calar direitos, de impedir debates, e aí inventar essa história de escola sem partido, que na verdade é uma ideologia, né, daqueles que querem professores amordaçados, professores que não formam uma sociedade crítica, professores que sirvam tão somente para passar conteúdos, muitas vezes escritos por determinadas editoras, nem sempre assim tão confiável. Professora Letícia, boa noite, que representa o Estado. Mais uma vez, a senhora já participou no programa pelo Sindicato dos Professores, exatamente debatendo essa lei. Infelizmente, estamos aqui de novo, que representa estar debatendo essa lei mais uma vez. Bom, é um grande retrocesso para a educação brasileira. A nível de direitos humanos, tudo que a gente está conseguindo é um risco perder, tudo que a gente está conseguindo a nível de direitos humanos. É uma tentativa de censura, de criminalização do professor, se qualquer uma das atividades escolares estiver indo de encontro contra qualquer pensamento que esse aluno tem na sua família, na sua igreja. Então, assim, é uma forma de doutrinação mesmo, discriminação de ódio, de intolerância social, cultural, política, de silenciar as diferenças. Então, um retrocesso tremendo. Professora Pilar Costa, boa noite. Prazer em tê-la aqui no nosso programa pela primeira vez. O que representa a aprovação desse PL da Mordaça? Bom, eu vou responder a pergunta que você fez para o Chico, Sim, porque eu acho que ela é muito pertinente. O que representa estarmos discutindo nesse canal, e aí em seguida eu vou ousar, assim, por quê? A gente está num momento de um avanço conservador no mundo inteiro, contra direitos, como a companheira aqui falou, duramente conquistados, direitos que visam a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e que estão sendo cerceados, como o deputado disse, por um projeto de poder muito claro, que não ocorre só no Brasil, mas no mundo todo. A gente está vendo aí o cenário do recrudescimento conservador no mundo inteiro. E discutir isso nesse canal mostra o potencial da mídia alternativa, de uma mídia classista, que é fundamental, e representa que nós estamos começando a saber ocupar os espaços que ainda temos. E que se a gente não ocupar esses espaços, a gente vai acabar perdendo totalmente a nossa possibilidade de falar. Nesse sentido, então, discutir isso aqui é de extrema relevância, porque pluraliza o acesso às visões de mundo, dá a ver que não existe só uma forma de ver o debate, né? Que muitas vezes a gente não tem esse espaço na mídia latifundiária, enfim, no que chamam de mídia grande ou grande mídia. Claro. Então, gostaria de agradecer muito a possibilidade de ter acesso a esse espaço discursivo. E o que representaria a aprovação dessa lei em âmbito nacional? Certo. Seria a destruição por completo dos ideais democráticos da nossa educação. A nossa educação, ela precisa ser pautada não por uma forma de ver o mundo, mas pela possibilidade da discussão em sala de aula, pela possibilidade da pluralidade dessa discussão. E se a gente não tiver essa possibilidade, não existe democracia, não existe pensamento crítico. E aí a gente vai estar fadado a baixar a cabeça para o poder mais poderoso, o poder da grana, o poder, enfim.
É isso aí. Obrigado, professora. Você pode enviar a sua pergunta. São 18 horas 12 minutos, horário de Brasília, através do e-mail toptvbr@gmail.com. Algumas perguntas chegaram aqui. Eu vou fazer a primeira para o nosso deputado Chico Vigilante. É da Samantha Saniak. Ela pergunta: os parlamentares que defendem um projeto Escola Sem Partido são geralmente pessoas não ligadas à formação ou à luta pela educação, mas às bancadas mais conservadoras do Congresso Nacional. Há um claro predomínio dos partidos de direita e de centro, além da vinculação religiosa. 11 dos 19 proponentes de projetos inspirados pelo ESP estão ligados a alguma igreja. O que esperar de um parlamento como este? A pergunta é de Samantha Saniak. Olha, Samantha, infelizmente, eu lamento profundamente que nós estejamos vivendo numa sociedade como essa. São pessoas que dizem que não querem escola com ideologia, mas eles têm uma ideologia muito clara, que é a ideologia conservadora, é a ideologia onde só o pensamento deles pode prevalecer. E o que eu lamento é que eles não têm o cuidado nem sequer de ler determinados clássicos que estão escritos aí. Eu tive a felicidade, eu enquanto vigilante, era deputado federal, e eu tive a felicidade de conviver com um homem que para mim foi um dos maiores educadores desse país, que foi o professor Florestan Fernandes. E me lembro do professor Florestan Fernandes, já acometido de um câncer, ele se postar, quando a gente estava discutindo a lei de diretrizes de base da educação, o professor Florestan Fernandes, todo dia se postava no plenário daquela Câmara, de pé, na frente do microfone, a tarde inteira debatendo artigo por artigo da lei de diretrizes de base da educação. E se teve avanço naquela lei, foi exatamente construído naquele tempo, e se deve muito à sabedoria, mas acima de tudo, à humildade do professor Florestan Fernandes. Portanto, essas pessoas teriam que ter a obrigação moral de, pelo menos, respeitar pessoas como Florestan Fernandes, pessoas como Paulo Freire, Gadotti, muitos outros educadores que formaram essa sociedade brasileira, que poderia ser hoje uma sociedade muito melhor se tivessem deixado efetivamente aquele pessoal com mais liberdade de expressar efetivamente o que eles pensavam. Portanto, o que querem agora é uma sociedade de pensamento único, aonde os professores vão ser proibidos efetivamente de formar uma sociedade crítica, que cobre, que indique quais são os seus direitos. E eu tenho dito para esses conservadores que, do meu ponto de vista, a escola, a sala de aula, a autoridade máxima é o professor. Portanto, deixe o professor e a professora se manifestar e formar uma cabeça de uma sociedade diferente, se é que nós queremos ter um país essencialmente democrático, se é que nós queremos ter um país com o mínimo de justiça social. Obrigado, deputado. Eu vou fazer a pergunta agora para a professora Letícia, é do Marcos Santana, ele é professor em Planaltina. Ele pergunta: como ensinar para os alunos o princípio da tolerância se muitos pais são fiéis a esses fundamentalistas religiosos travestidos de parlamentares? É exatamente isso, né? Se um retrocesso desse passa, né, e nós ficarmos reféns dessa doutrinação, nós não poderemos falar com nossos alunos, nós não poderemos falar sobre respeito às diferenças, respeito à pluralidade de pensamentos, né, de religiões. Isso só vai promover o ódio, a violência. Então, assim, é complicado. Realmente, nós temos que lutar mesmo contra isso, denunciar, debater, se manifestar, nos posicionarmos contra esse grande retrocesso, porque é exatamente isso. Como que nós iremos debater tolerância com um aluno que, se a gente não puder falar com ele sobre a liberdade crítica de reflexão e tudo mais, né? Eu vou fazer agora a pergunta para a professora Pirala Costa. Professora, chegou uma pergunta aqui do Hélio Queiroz, eu achei muito interessante. Ele coloca: questões de gênero, de política e de religião fazem parte da história da política e do presente. Como então impor a neutralidade do discurso nas escolas quando a própria realidade não é neutra? A pergunta é... Hélio Queiroz. Hélio Queiroz, muito obrigada pela sua pergunta. Bom,
vamos partir de uma reflexão epistemológica, já que eu ocupo aqui a voz, né, vamos dizer assim, da academia, dos professores. Se a gente for parar para pensar no que significa imparcialidade, a gente vai cair num erro epistemológico de achar que a imparcialidade é possível para qualquer ser humano. Nós, seres humanos, somos extremamente parciais. Nós somos movidos por nossas paixões, por nossos interesses. Nós somos movidos, você falou de história, nós somos fruto de uma construção histórica. Então, se eu penso as coisas que eu penso nesse determinado momento, é porque eu passei por vários processos de construção e ainda passo por esses processos. Dizer, então, que eu posso ser imparcial, não assumir um partido, não assumir uma posição, e aí, partido, eu não estou falando de política partidária, não. Estou falando de posições frente a determinados aspectos da realidade. Então, esse conceito de imparcialidade, ele simplesmente é uma falácia quando a gente pensa na humanidade. Nós somos incapazes de ver o todo, nós somos incapazes de compreender o todo, porque nós somos limitados. E por sermos limitados, a gente não consegue ver o todo. Então, para ser imparcial, a gente teria que ter o todo, porque parcial vem de parte. E nós somos extremamente partidos, nós somos fragmentários. E quando a gente pensa numa sociedade como a nossa, extremamente fragmentária, de identidades plurais, em que questões de gênero, questões de cunho religioso, de todos os processos que estão acontecendo, estão cada vez mais intensos, cada vez mais presentes, e dizer que a gente não pode conversar sobre isso, não pode expor fatos, opiniões, perspectivas diferentes, e dizer que seria possível ser neutro frente a tudo isso, eu acho que é extremamente falacioso. E não só eu acho, eu me pauto em todo um acúmulo de experiências acadêmicas, científicas, que entendem justamente essa perspectiva que eu estou trazendo à baila aqui. Obrigado, professora. O deputado Chico Vigilante, Danilo Reis, ele te parabeniza por estar participando aqui nesse canal dos bancários e faz essa pergunta. Esta lei busca impedir o exercício de uma pedagogia que propicie a autonomia de pensamento dos estudantes e, consequentemente, transforma a sociedade. O que o movimento sindical e a Câmara Legislativa estão fazendo por conta disso? Danilo, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, acho que a gente tem que deixar claro, isso não é uma questão só do Distrito Federal. É uma questão pensada por um segmento que quer efetivamente, um segmento, digamos, homofóbico, um segmento intolerante da nossa sociedade, um segmento que acha que não pode existir homossexual, e nós sabemos que existe desde o início da humanidade, e que agora eles estão adquirindo o mínimo de direitos necessários enquanto pessoas, enquanto cidadão. E as pessoas que muitas vezes não toleram índio. Nós somos invasores das terras dos índios e eles acham que os índios são os culpados pela falta de desenvolvimento do Brasil. E aí planejar esses projetos, se você pegar o projeto que está sendo discutido no Distrito Federal, é o mesmo de Santa Catarina, é o mesmo do Espírito Santo, é o mesmo que já se tornou lei em Alagoas, que já é lei em Alagoas, e é o mesmo que está tramitando no Congresso Nacional. Portanto, é uma ideologia. Pessoas pegaram isso daí, vou repetir, exatamente porque não quero uma sociedade crítica, não quero uma sociedade que pense os seus direitos, que exija os seus direitos. Que eles vêm falar escola sem partido. Eu tenho a minha religião, eu sou católico. E se a gente propusesse escola sem igrejas, aí nós seríamos tratados como hereges, como pessoas que não querem, que não somos tementes a Deus, uma série de outra coisa. Portanto, isso é uma grande, desculpa a expressão, pura imbecilidade, para ter uma sociedade ainda mais imbecil. Isso nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma. Ok, o Paulo Alves manda uma pergunta também interessante, vou passar essa pergunta para a professora Letícia Mondon. Depois chegou uma pergunta aqui que eu gostaria realmente de fazer para os três, até porque o nosso internauta pede para ouvir os três. Essa do Paulo Alves eu vou fazer aqui para a professora Letícia. Ele diz que no Brasil uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. As estatísticas mostram, na base desta cultura da violência, a maioria das vítimas são mulheres da classe trabalhadora. 52% das vítimas de estupro são mulheres pobres e negras. Como não permitir que se fale sobre isso em sala de aula? E eu acho que é interessante a sua pergunta, porque a ideia desse projeto ela não nasce aí, mas ela teve grande repercussão naquela prova do Enem,
quando foi falado sobre a questão da mulher, né, da violência da mulher, que o advogado Miguel Najib, né, ele fez um processo lá contra o INEP, aquela coisa toda, porque ele não concordava do fato dos alunos terem que falar a favor da não violência, né, tipo, ser contra a violência da mulher, sendo que ele não pensa dessa forma, que isso seria uma afronta ao seu direito, à sua liberdade de expressão. Ou seja, ele está querendo dizer que é certo ter violência contra a mulher. Então, assim, essa é a pessoa que fez o projeto, né? Ele é um dos idealizadores, né, do projeto da Escola Sem Partido. Então, assim, é exatamente isso, né? Eles querem que os direitos humanos, aquilo tudo que a gente havia dito aqui, vai ser eliminado se um projeto desse tipo passe. Se você me permite, claro, Letícia, isso tem mais uma coisa embutida nisso. Pegar exatamente o momento que a política está embaixo, os partidos estão embaixo, muita gente, mas muita gente mesmo da sociedade está contra partidos, aí joga esse absurdo de escola sem partido, quando na verdade não é escola sem partido. Escola do partido deles, né? Escola do partido deles. Contra o partido. Não é? Professora Pilar, eu vou fazer uma pergunta, é do Danilo Maia, ele é concursando da Secretaria de Educação, ou seja, vai fazer o concurso, não é? Seja bem-vindo. Ele coloca: o projeto prevê, entre outros pontos, que haja neutralidade política nas escolas e que os alunos não recebam educação moral conflitante com as suas convicções. Ele quer que a senhora explique melhor sobre isso. Na verdade, eu acho que ele está querendo uma aula para o seu concurso. Mas vai lá, professor. Bom, primeiro, o que o projeto quis dizer sobre isso? Desejo a você a melhor sorte do mundo e que tudo saia muito bem e que nós consigamos não só ter o concurso para os 2.000 candidatos, das 2.000 vagas que estão abertas, mas a convocação, né? Então, vamos estar na luta aí para que você consiga estar conosco. Você me pergunta sobre um tema que é um dos incisos, né? Um dos elementos centrais. Um dos elementos centrais dessa discussão. Que coloca como se o professor em sala de aula fosse capaz de, sozinho, desconstruir toda uma visão de mundo de um aluno, toda a carga que esse aluno ou essa aluna traz para a sala de aula e impor as suas próprias convicções àquele aluno. Quem escreveu, quem redigiu essa proposta de lei desconhece em absoluto a realidade da sala de aula e se pauta numa perspectiva, e aí eu vou usar os conhecimentos que me foram passados pelos escritos de Paulo Freire, de uma perspectiva bancária, não no sentido dos bancários aqui, mas uma perspectiva depositada mesmo. De que o jovem educando seria uma tábula rasa, um papel em branco, que não teria absolutamente nada em termos de conhecimento, de experiências, de acúmulo, nada. Ele simplesmente chegaria ser manipulável. Um ser totalmente manipulável, que chegaria em sala de aula e o professor depositaria ali todo o seu conhecimento, como se fosse, vamos imaginar aí uma jarra de água, seria o professor, e o copo vazio seria o aluno. Nunca, de modo nenhum. Isso vai contra tudo que se avançou na educação, nas ciências pedagógicas, e eu não estou falando só do Paulo Freire, estou falando do Piaget, estou falando do Vygotsky, estou falando de todos os grandes clássicos da educação, como o deputado citou, que mostram para a gente que o aluno, o aprendiz, ele chega em sala de aula com um vasto repertório de mundo e que a partir do momento que ele está num contexto de educação formal, aí cabe à escola, principalmente à escola pública, que, do meu ponto de vista, é o locus da formação da democracia, por ser o locus de formação cidadã, cabe então à escola pública trazer à tona conceitos técnicos, científicos e dos processos históricos da sociedade construídos a partir desses processos históricos para que sejam debatidos em sala de aula. Dizer que ao trazer esses temas para o debate eu estaria ferindo uma liberdade de crença é ignorar que o aluno ele pode sim dialogar em sala de aula e mais, que o tipo de educação pautada
por todo esse conjunto de leis da LDB, que, por sua vez, se realiza nas parâmetros curriculares nacionais, agora na Base Nacional Comum Curricular, que tudo isso não seria possível se a gente não puder dialogar. Na verdade, o diálogo é a premissa de tudo. E se a gente tiver temas que não podem ser tocados, aí é uma censura prévia. E não um respeito à moral ou coisa assim. Deputado Chico Vigilante, como a população pode ajudar a impedir que esses tipos de projetos sejam aprovados? Primeiro, acho que a população, a sociedade em geral, ela tem que se conscientizar do momento que a gente vive, conforme já foi dito aqui pelas professoras, que é uma escalada de retirada de direitos, de liberdades e de intolerância. O que está acontecendo no Oriente Médio, se não isso? O que está acontecendo atualmente na França, se não isso? Então a gente tem que ter noção desse monstro. E aí todos nós combatermos ele, no sentido dos debates que tem que acontecer em casa, nas associações de moradores e tudo. Eu estava aqui imaginando, nós vivíamos um processo ditatorial ainda na década de 70, final de 70, 79, quando os professores aqui estavam amordaçados pela ditadura. E eles resolveram se mobilizar por condições de trabalho e por salários. E aí as professoras, os alunos iam para a escola, a professora colocava um bilhetinho no bolso dele, dizendo da situação delas e deles, e por isso eles estavam indo para a mobilização, estavam indo para a greve. Você já imaginou se uma lei dessa tivesse aprovada? Esses professores certamente seriam enquadrados e demitidos por justa causa, não poderiam estar fazendo um debate como esse. Eu vi outro dia e fiquei com muito orgulho mesmo, de uma escola muito humilde lá no Sol Nascente, o Centro Educacional 28. Ele fica ali atrás de onde era o Parque da Vaquejada, atrás do Centro Olímpico, lá na Ceilândia Norte, no P-Norte. E a professora, a diretora lá, a professora Glaucia, ela resolveu desafiar a comunidade escolar para que os alunos, numa festa que eles tiveram lá, de um encontro e tudo, trazer a realidade das suas casas para eles, né? E fazer isso através de escritos e de roupas. E aí tinha roupa de orixá, tinha roupa de matizes africana, tinha todo tipo. E depois ela fotografou e colocou tudo lá no mural. Até brinquei com ela. Ô Glaucia, se aquela maldita lei tivesse sido aprovada, você não poderia estar fazendo isso agora. Não poderia estar fazendo isso agora. Quer dizer, você vai proibir a criatividade. Uma vez, e nós tivemos um momento aqui, e aí, não querendo tomar todo o tempo, me lembro de uma vez que o então governador Arruda disse para as mães, ele na televisão, na TV Globo, disse: ô mães, é para vocês ir na sala de aula fiscalizar o que os professores estão fazendo com seus filhos. Quando ele deu aquela ordem absurda, aí uma professora vizinha minha, que porta lá no Pessoa, a Cida, me procurou chorando, falando do absurdo. Aí ela disse: chegou uma mãe lá querendo impor ordem dentro da minha sala de aula, peguei ela pelo cabelo e joguei lá fora. Deus. Fez desse jeito que ela falou: na sala de aula mando eu. Claro. Aí eu pedi uma audiência ao Arruda e falei: Arruda, você já viu o mal que você está fazendo? Um absurdo, né? Você que se diz educador, você está mandando mães de família para dentro da sala de aula brigar com o professor? Eu falei: Arruda, o professor na sala de aula, a professora, ela é a autoridade máxima, aquele recinto é sagrado. Ninguém pode adentrar ali para dar ordem, não é? Ela é a autoridade ali. Então você não pode fazer isso. E ele concordou que não podia. Ok, deputado. São 18h31. Estamos aqui falando sobre a lei da mordaça. Quem está aqui conosco, o deputado Chico Vigilante, professora Letícia Montandão, diretora do Simples, e a professora Pilar Acosta, deu quase um trava-língua aqui. Nós estamos aqui recebendo muitas perguntas, até não vou fazer intervalo comercial, até porque a gente já está se caminhando para o final do programa, mas eu guardei essa pergunta aqui para que houvesse esse pronunciamento dos três. Vou começar pela professora Aline. Desculpe, Letícia. Tem uma Aline falando de mim agora. Com a professora Letícia. E depois passo para a professora Pilar e fecha com o deputado Chico Vigilante.
Está colocando esse movimento deturpa a imagem do educador Paulo Freire, colocando numa posição negativa na história da educação do Brasil, como um mero doutrinador de ideias. Qual a reflexão que vocês têm sobre este pensamento? Bom, para a gente só deixa mais claro o que a escola sem partido ela pretende, né? Que é ressuscitar esse modelo de ensino tradicional, conservador, tecnicista, com um forte viés fundamentalista, que vai cercear, que vai limitar os direitos básicos à educação, ao ensino, à aprendizagem. Falar que o Paulo Freire é um mero doutrinador, de duas uma. Ou essa pessoa nunca abriu um livro do Paulo Freire, ou o que ele fala, o pensamento dele, as premissas dele são contrárias aos objetivos escusos, aos objetivos escondidos desse projeto. Porque o Paulo Freire, ele acreditava numa educação emancipadora, numa educação que houvesse crítica da situação, da realidade daquela pessoa. E o projeto da Escola Sem Partido, a gente pode observar que esses idealizadores, eles nunca comentam dos problemas que a educação, que nós temos no sistema de ensino. As escolas sucateadas, os professores, os profissionais da educação desvalorizados, falta de material, falta de verba. Então, assim, por que esse projeto não se preocupa com o que realmente está acontecendo dentro da escola? Porque o que eles querem é exatamente isso, esconder o que está acontecendo, que realmente precisa ser debatido, para poder colocar um assunto que é totalmente desnecessário, um assunto que é um retrocesso total. Professora Pilar? Bom, concordo com a professora Letícia, acho que das duas uma, ou a pessoa não conhece ou ela é mal intencionada ao reduzir Paulo Freire. E aí eu vou citar uma pesquisa feita nas universidades estadunidenses. Ele é o terceiro intelectual mais citado nos trabalhos feitos pela Academia dos Estados Unidos, que em grande medida é um referencial para boa parte das pessoas que advogam em prol desse Escola Sem Partido. O que isso significa? Ele ser o terceiro mais citado. O que significa que ele seja o único brasileiro citado nesse levantamento que foi feito nas universidades de todo o país, dos Estados Unidos. Significa que ele foi validado pela academia, pela ciência mundial. Paulo Freire foi traduzido para mais de 20 línguas. Em mais de 40 países, em mais de 40 instituições, em mais de 40 países, melhor dizendo, existem instituições que têm cadeiras Paulo Freire de educação, que têm grupos de estudo para investigar o que Paulo Freire traz em termos de conhecimento, em termos de epistemologias, em termos de ontologias, inclusive, para o processo da educação, o que significa educar e quais são os caminhos possíveis. Então, quando Paulo Freire diz que a educação ela deve ser a educação do oprimido e para o oprimido, numa educação que se perceba as diferenças de classe, os problemas sociais, que problematize esses problemas, que não seja apenas tecnicista, que não seja focado no conteúdo, mas sim nas habilidades e competências, ele está falando de uma coisa extremamente sofisticada. Uma coisa que não foi iniciada por ele, mas foi iniciada nos anos 20 pelas escolas novistas no Brasil. Trata-se de uma visão de educação e para a educação extremamente revolucionária. E é justamente essa revolução que querem impedir que aconteça. Quando envelhecem a figura de Paulo Freire, quando deturpam a sua imagem, dizendo esses despauterios, que no mínimo é uma falta de conhecimento, eles estão, sim, trabalhando em prol de uma forma única de ver o mundo e da conservação das coisas como estão. E não da possibilidade de instrumentalizar os aprendizes para encontrar caminhos novos, soluções novas. Se você proíbe o diálogo, você proíbe as ideias, você proíbe a criatividade, como falou muito bem o deputado. Então, é isso. Deputado Chico Vigilante. Eu concordo com as duas professoras e quero ir um pouco mais além. Do meu ponto de vista, esta proposta que está tramitando no conjunto de Assembleia Legislativa, mas também no Congresso Nacional, ela é uma regressão à Idade Média. Sim. A regressão à Idade Média. Evolução mesmo. Porque
chamadas bruxas foram queimadas por quê? Que elas foram, Joana d'Arc, tocaram fogo em praça pública nela, por quê? Só que hoje, na chamada sociedade moderna, essas fogueiras são de outra modalidade. Fogueiras jurídicas, fogueiras midiáticas. Sim, exatamente. Existe uma fogueira mais terrível do que a midiática? Destrói as pessoas. Mas isso é um conjunto, não é só a questão desse projeto. Eu me lembro quando foi inserido da possibilidade dos estudantes ou trabalhadoras homossexuais poder usar o nome que elas... O nome social. Eu me lembro dos debates, digamos, nojentos que foram feitos na Câmara Legislativa. Eu vi deputado e aquilo mexeu comigo. Deputado e deputadas, né? Não, porque vocês estão querendo é que um homem possa invadir o banheirinho das criancinhas. E não era isso, gente, isso era mentira. E aí eu disse para eles, primeiro, não é isso. Segundo, vocês querem que uma pessoa que tem toda uma parece com a mulher, e aí eu fiz questão de levar uma lá para mostrar, uma travesti. Vocês querem que uma pessoa dessa vá num banheiro masculino, numa rodoviária, num shopping? No mínimo vai ser espancada e estuprada. Portanto, é isso que vocês querem. Portanto, nós temos que respeitar essas pessoas. Elas existem. E isso também que eles estão pregando agora faz parte daquele segmento que acha que é doença, que tem que ser tratada com psicólogo e outras coisas, né? Não é isso que eles pregam também? Portanto, é uma regressão à Idade Média e que é inaceitável. E a sociedade tem que se levantar contra isso. Todo mundo tem o direito de ter a sua crença. Todo mundo tem o direito de ter a sua religião. Mas você não pode permitir, em hipótese nenhuma, que essa doutrina conservadora, destruidora, vire uma política de Estado, que é o que eles querem. Ok, muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Gente, são 18 horas 38 minutos, nós estamos com 2 minutinhos para encerrar o nosso programa. Vou aproveitar esses 2 minutinhos para rápidas considerações finais sobre a participação da TV Mangaras, começando pela professora Pilar. Primeiramente, muito obrigada pela possibilidade de ter acesso a esse espaço de discussão. Uma das questões que foi suscitada seria como que a população poderia se articular para impedir, né, que o projeto seja aprovado. Mas aí eu vou além. Como que a população e esses mães e pais tão zelosos que realmente querem fazer parte da educação dos seus filhos podem contribuir? Primeiro, vamos participar de todas as reuniões de pais e mestres. Vamos acompanhar nossos filhos e ver, e ler, e debater com eles o que está sendo trabalhado em sala de aula. E assim, acima de tudo, vamos criar um laço de confiança, porque a educação, ela é premissa do Estado e da família. É obrigatoriedade do Estado oferecer condições para uma educação de qualidade, assim como da família, da sociedade como um todo. Nesse sentido, se não houver um laço de confiança, uma relação de respeito, acima de tudo, por servidores públicos imbuídos da autoridade do Estado para poder prestar esse serviço de educação e dos pais que, claro, vão cuidar da melhor forma possível dos seus filhos, entendendo dentro de todo o seu complexo cultural, se não houver essa relação de amizade, de confiança e de respeito, a gente não vai conseguir avançar e nossa sociedade vai ser dividida por muros. Muros como aquele muro que dividiu a Esplanada. E aquele muro, ele é só um símbolo material de uma coisa que a gente está tendo na sociedade. Muros da cor da pele, muros do sexo, muros da identidade de gênero, muros da orientação sexual, muros das crenças religiosas. Vamos acabar com esses muros. É isso que eu peço a vocês. Vamos ter um laço de confiança. Obrigado, professora. Professora Letícia, suas considerações finais. Então, aproveitando um gancho aqui, né, uma outra forma também da população se posicionar é cobrar do poder público o que realmente a educação brasileira está passando, né? Pelo acesso à educação, cobrar educação para todos, uma educação de qualidade, que a escola esteja equipada, né? Que seus filhos tenham merenda, que seus filhos possam usufruir dos materiais, porque não chegam nas escolas, materiais escolares. Então, existe uma forma de reivindicação que é possível para a comunidade realizar.
E também eu peço também que os professores e também toda a comunidade acompanhem no site do Simpro toda a agenda de mobilização, né? Hoje, por exemplo, foi um dia contra foi um marco do início do dia contra essa lei, contra a lei da mordaça, que foi na escola, na Ceilândia, na sede 6. No sede 6. Então, assim, haverá outros debates, outras plenárias, né? Ontem teve um tuitaço. Então, assim, vamos participar, nem que seja pela rede social. Existem formas da gente combater esse retrocesso e apoiem esses professores que estão lutando pela educação, pela uma educação garantida, né? Uma educação livre para os seus filhos. Deputado Chico Vigilante, suas considerações finais sobre a participação no dia de hoje no programa TV Bancários. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o Sindicato dos Bancários por estar proporcionando esse programa um debate tão sadio. Dizer da minha satisfação de ter participado aqui com professoras tão qualificadas e queria fazer um desafio aos deseducadores, né, que são esses que estão propondo a escola sem partido, que eles falam. Que tal a gente discutir a realidade do ensino brasileiro hoje? Que tal a gente discutir coisas que eu tenho visitado a escola e tenho ouvido, e aí me orgulha os professores e professoras que a gente tem no Distrito Federal, como, por exemplo, de uma professora que olha o comportamento estranho de uma criança. Isso aconteceu no CAIC, lá na Ceilândia. Ela passou a acompanhar alguns dias e depois chamou a criança para uma conversa e descobriu que essa criança todo dia era estuprada pelo avô. E ela teve a dignidade de ir para a delegacia e colocar esse elemento na cadeia. Muitas vezes, ele dizendo que ia assassiná-la. É essa a realidade que vive nossas professoras, essa é a realidade que vive nossos educadores. Portanto, vamos ajudar esse pessoal, ao invés de querer atrapalhar eles, desse trabalho tão bonito que eles fazem, que é de transformar a sociedade brasileira. Não teremos um país livre, não teremos um país grande sem liberdade educacional nesse país, sem o direito do professor expressar sua opinião, muitas vezes até fugindo dos chamados livros didáticos, que são muito bitolados também. Muito obrigado, gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo a participação. O debate foi muito rico, como o deputado colocou. Muitas perguntas aqui chegaram, vou encaminhar para a assessoria de imprensa dos sindicatos bancários, que nosso tempo aqui é limitado, mas eu gostaria de agradecer de coração aqui a participação do deputado Chico Vigilante, da professora Letícia Montandon, obrigado, e da professora Pilar Acosta, mas a nossa equipe técnica aqui, o Lucas aqui dentro, o Diego lá fora, o Davis também rodando para tudo quanto é lado, a assessoria de comunicação dos bancários através do Rodrigo Couto, assessoria de imprensa também do nosso deputado, mas gostaria de agradecer principalmente a você que participou, que mandou a sua pergunta, a sua contribuição, e eu fico com essa última aqui, não chega nem a ser uma pergunta, é uma contribuição. Eu vou encerrar com o Edmundo Nogueira. Ele diz: a religião está presente na formação do Brasil, na cultura enraizada nas mais diversas crenças de um país que constitucionalmente é laico e possui um povo de muita fé. Como não debater com as nossas crianças e adolescentes que a Constituição brasileira permite que cada cidadão e cidadã tenham sua própria religião? Parafraseando o Padre Quevedo, isso não existe. Até a próxima semana com TV Bancários ao vivo aqui na Top TV Brasil. Até a próxima. Para participar é muito fácil.